Começa agora na 101 FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui, agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. 7h01. Bom dia, eu sou Joilton Carlos. A partir de agora nós vamos juntos até às 7h30 com o seu Jornal da Manhã, edição local e regional na 101 FM, também na Prudente News. Um bom dia para você. No Jornal da Manhã de hoje nós vamos trazer uma entrevista ao vivo com o secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Também vamos trazer as informações do esporte e também os comentários de Alexandre Garcia no final do Jornal da Manhã de hoje. Mas agora nós vamos direto ao setor policial em nome de Zalpa Cardans com Geraldo Gomes. Jornal da Manhã e as informações da polícia. Bom dia, Geraldo. Muito bom dia a você, bom dia ouvintes, bom dia para você que já está aí acompanhando o nosso Jornal da Manhã desta sexta-feira. Mais um homicídio é registrado em Presidente Prudente. Um rapaz de 21 anos de idade foi morto com 3 tiros durante a madrugada desta última quinta-feira no conjunto habitacional Ana Jacinta. A polícia está investigando esse caso, está trabalhando as informações. As primeiras informações que chegaram foi de que na residência havia acontecido uma festa durante toda a madrugada da última quinta-feira e durante a manhã havia ouvido disparos de arma de fogo no local. A polícia então se dirigiu para lá, chegando na residência, na casa ali na avenida, no bairro Ana Jacinta, os policiais já viram, né, a movimentação. Ao entrar no local, encontraram o corpo do rapaz de 21 anos de idade caído já sem vida. As informações de pessoas que estavam ali próximo para a polícia é de que durante toda a noite houve uma festa, né, com mulheres, com outras pessoas, e depois houve um desentendimento, uma briga que resultou na morte deste rapaz. A polícia agora vai investigar toda a engenhoca desse crime para saber como foi que ocorreu este homicídio em Presidente Prudente. Nos últimos dias a gente tem anunciado aqui, né, alguns casos de violência, principalmente homicídios que vem acontecendo com uma certa frequência em Presidente Prudente, geralmente envolvendo pessoas de baixa idade, pessoas jovens. Nós tivemos também um outro caso em que a polícia multou o cidadão aqui de Junqueirópolis, melhor dizendo, no valor de R$24 mil. Ele foi flagrado com aves, com galos, né, em estados de maus tratos. Este homem acabou sendo conduzido à delegacia e vai responder por esse crime. A princípio vai ter que pagar uma multa de R$24 mil. Pela Polícia Militar Rodoviária, nós tivemos a informação que aqui próximo a Pirapozinho, a polícia prendeu uma grande quantidade de droga, mais de 55 quilos de maconha. E já lá perto de Rosana, numa outra ocorrência, a polícia prendeu uma grande quantidade também de droga, maconha e cocaína. Então, trabalho aí desenvolvido na nossa região. A gente tem acompanhado o trabalho importante da polícia, né? E sempre informando você aquilo que acontece aqui no nosso Jornal da Manhã. Assim que o fato merecer destaque, eu volto com mais, sempre em nome do Zalpa Cardans, destacando para você as principais informações, os fatos que acontecem no setor policial em Presidente Prudente e região. São informações do setor policial, informações de Geraldo Gomes para o Jornal da Manhã, da 101 FM e da Prudente News. Bom dia. Agora são 7h04. Vamos trazer aqui a atualização da Covid-19, o boletim que foi atualizado ontem às 16h04. Informações prestadas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente.
E você pode encontrá-las no Inova Prudente /coronavírus e no Prudente News, o mais novo portal de informações de Presidente Prudente. Casos curados 32.094, notificações 91.100, descartados 55.429, aguardando resultado 117, hospitalizados caiu para 70, confirmados 33.339 e óbitos são 836. Lembrando que os leitos de enfermaria gira em torno de 30% em Presidente Prudente e da UTI Covid em 50%. E a partir da próxima terça-feira, em Presidente Prudente, a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas acima de 18 anos, portanto aí avançando, e Presidente Prudente já tem 200 mil doses aplicadas até o presente momento, e cerca de 140 mil dessas doses são ainda a primeira dose que já foram aplicadas aqui em Presidente Prudente. Vamos trazer a informação para os nossos ouvintes. A Associação Brasileira de Consumidores e Mutuários traz orientações sobre os cuidados das compras via internet dos presentes do Dia dos Pais. Jonatas Caetano tem a informação. Devido à praticidade e facilidade, muitas pessoas decidiram comprar o presente do papai neste Dia dos Pais pela internet. Porém, alguns cuidados devem ser observados, como explicou o presidente da Associação Brasileira de Consumidores e Mutuários, Dr. Lincoln Herbert da Silva. A ABECOM, ela orienta o consumidor, primeiro de tudo. O consumidor que vai realizar a compra pela internet, ele deve verificar a idoneidade do site, porque tem muitos sites que são vírus, muitos sites que são de hackers, de bandidos, então é extremamente importante o consumidor analisar a idoneidade do site. Se tiver dúvidas, verifique no site do Procon, que lá tem a lista negra de sites que prejudicam o consumidor. Então, o consumidor identificando que o site que ele está procurando o produto é idôneo, aí sim o consumidor vai partir para a análise do produto e finalizar a sua compra. Porém, é de extrema importância que o consumidor verifique o prazo de entrega, porque o dia 8, que é o Dia dos Pais, agora 8 de agosto, né, domingo é Dia dos Pais, é de extrema importância o consumidor verificar se ainda vai dar tempo do produto que ele está realizando a compra chegar para que entregue ao presenteado, ao seu pai. Então, nós orientamos que o consumidor deve verificar a idoneidade do site, o consumidor deve verificar o prazo de entrega. E mesmo assim, compras efetuadas fora do estabelecimento comercial, o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor respalda o direito de arrependimento de 7 dias. Ou seja, o produto pode estar em perfeitas condições, porém se o consumidor verificar e constatar que o produto que ele recebeu não atingiu as suas expectativas, ele tem, a partir do momento do recebimento, do AR via correio, né, ele começa a contar o prazo de 7 dias, que é o prazo de arrependimento. Dentro desse prazo, o consumidor pode devolver o produto sem dar satisfação, sem falar que não precisa de dar satisfação à empresa. Apenas devolve o produto e pede o seu dinheiro de volta e a rescisão contratual. O advogado também explicou como funciona o prazo de arrependimento para compras feitas fora do estabelecimento comercial, ou seja, todas as compras que são feitas fora da loja física. Não, o consumidor tem o direito à devolução do pagamento, o estorno do que foi pago, entendeu? Então, não só o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, não é só compras efetuadas no site, compras efetuadas fora do estabelecimento comercial, ou seja, compras via saque, via telefone, compras via catálogo e compras pela internet. O consumidor, nessas compras, ele tem o direito de utilizar-se, o Código de Defesa do Consumidor lhe dá 7 dias de arrependimento. Esses 7 dias de arrependimento, para que ele serve? Porque o consumidor está comprando um produto e ele não está apalpando o produto, então, ou seja, ele não consegue ter a real noção do que é o produto. Ele está comprando uma foto, né? Ele está vendo na foto que o produto está ok, mas
o consumidor tem que verificar se o produto ele realmente lhe serve, ele atingiu as expectativas. Então é isso que o Código de Defesa do Consumidor resguarda. 7 dias de arrependimento. Pô, na foto era uma coisa, mas na mão é outra, não gostei, devolvo, estorno a venda, a compra e estorno o meu valor, tá? Sem ter custo adicional. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. Agora são 7 horas e 12 minutos. Neste momento a temperatura 16 graus, a umidade relativa do ar de 72%. A temperatura hoje vai oscilar entre 14 e 26 graus. Não há previsão de chuva. Vento a 22 km por hora em Presidente Prudente e a umidade relativa do ar vai oscilar entre 20 e 73%. O sol nasceu às 6h56 e vai se pôr às 18 horas e 7 minutos. Café Malacrida, gostoso toda a vida. Informa a hora certa. Agora são 7 horas e 12 minutos. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. O que acontece na sua cidade, no seu bairro, na sua rua e na sua região. A informação é prioridade no Jornal da Manhã. Jornalismo, independência e credibilidade. Jornal da Manhã. Às 7 horas e 15 minutos, vamos trazer as informações aqui do esporte para você, Humberto Ferretti. Um estudo conduzido por pesquisadores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com pacientes imunossuprimidos, mostrou que a vacina contra o coronavírus, a Coronavac, foi bem sucedida a aumentar os níveis de anticorpos contra a doença. Pacientes imunossuprimidos são aqueles cujos mecanismos normais de defesa contra a infecção estão comprometidos. A pesquisa foi publicada em julho na revista científica britânica Nature. Conduzido com 910 pacientes com doenças reumatológicas autoimunes, além de 182 pessoas em um grupo de controle, o estudo mostrou que a vacina é capaz de aumentar em 70,4% o percentual de anticorpos IgG que combatem o vírus. No grupo de controle, a elevação no número de anticorpos chegou a 95,5%. Em relação aos anticorpos neutralizantes, o estudo indicou uma elevação de 56,3% entre os imunossuprimidos e de 79,3% no grupo de controle de adultos saudáveis. A pesquisa destaca ainda que pessoas com doenças autoimunes, em que o sistema imunológico ataca o próprio organismo, são tratadas frequentemente com medicamentos que reduzem os níveis de anticorpos e, consequentemente, a capacidade de resposta do corpo à doença. Também não foram anotadas reações adversas moderadas ou graves após a aplicação da vacina. Produzida no Brasil em uma parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. As reações mais relatadas foram dor no local da injeção, por 19,8% dos imunossuprimidos e 17% do grupo de controle, dores de cabeça, em 20,2% entre os imunossuprimidos e 11% no grupo de controle, e sonolência, de 13,6% nos imunossuprimidos e 10,4% no grupo de controle. Os pesquisadores apontam também, no texto da publicação científica, que o levantamento comprovou a capacidade da vacina de reduzir no curto prazo o número de casos sintomáticos de Covid-19. No entanto, o grupo disse que os efeitos a longo prazo ainda estão sendo estudados, inclusive a necessidade de um reforço vacinal. Informações de Leonardo Bozizio para o Jornal da Manhã. Como os ouvintes perceberam, estas informações foram do Leonardo Bozizio, aí sobre a Coronavac, que leva a resposta em pacientes imunossuprimidos. E o nosso contato ao vivo às 7 horas e 17 minutos, agora é com o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa. Foram assinados protocolos de intenção entre o Estado de São Paulo, por intermédios da Secretaria, com 14 prefeituras, Guarulhos, Campinas, São José do Rio Preto, entre outras, e também Presidente Prudente. O protocolo de intenção tem como objetivo manter e regular o funcionamento dos comitês regionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com vigência de 1 ano, podendo ser prorrogado. Secretário, bom dia. Bom dia, Júlio Carlos, bom dia nossas amigas, nossos amigos ouvintes aqui da Rádio 101 FM, bom dia a todos dessa querida cidade de Presidente Prudente. Secretário, no dia 30 de julho foi o Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Como esse crime é caracterizado? O que é que o Estado de São Paulo tem registrado? Joito, esse é um dos crimes mais nefastos que nós temos na humanidade, porque o tráfico de pessoas, diferentemente do tráfico de armas e de drogas, que tem como objeto um bem material, aqui o objeto é o próprio ser humano, que posteriormente acaba sendo vítima de um outro crime, que é o tráfico de órgãos, que é a adoção ilegal, que é a exploração sexual, que é a condição análoga de escravo. Então são pessoas vulneráveis, pessoas hipossuficientes, que acabam acreditando numa promessa mentirosa, numa ilusão, numa promessa de oportunidade e acabam sendo vítimas desses traficantes de seres humanos. Então é um crime que precisa ser combatido e a Secretaria da Justiça, com total apoio e preocupação do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, tem feito o seu importante trabalho de articulador com as autoridades públicas, com a Polícia Civil, Militar, Rodoviária, Federal, com o Ministério Público do Trabalho, com o Poder Judiciário, com o Consulado, porque muitas vezes com as prefeituras também nas casas de acolhimento, porque muitas vezes depois que a vítima ela é retirada daquele local onde ela se encontra em condição análoga de escravo, em exploração sexual, ela precisa ir para um local, ela precisa retornar para o seu país. Então o NETP, esse núcleo de enfrentamento, é o grande articulador. E no dia 30 de julho, nós assinamos os 14 comitês regionais. Nós reabrimos, eles estavam fechados há muitos anos, e nós reabrimos esses comitês regionais. O que significa isso? É mais um braço em todos esses 14 municípios, inclusive Presidente Prudente, que terão representantes de todas essas autoridades públicas e da sociedade, através das entidades sociais que participam desse comitê, que ajudam a divulgar os canais de denúncia, que ajudam a comunicar à sociedade da criação desse comitê, do enfrentamento, da comunicação às autoridades policiais para que as medidas sejam realizadas e para que possamos punir os infratores e proteger a vida do ser humano. Enfim, são várias medidas que aqui a Secretaria da Justiça, através desse núcleo de enfrentamento, vem realizando. E da mesma forma nós também assinamos esse protocolo de intenção com os municípios, com os prefeitos, que sem dúvida nenhuma querem ajudar, querem participar, querem oferecer a articulação política dentro dos seus municípios para que a gente trabalhe em união para combater esse nefasto crime, Joilton. Agora, secretário, quantos registros de denúncias de tráfico de pessoas São Paulo teve nos últimos anos? Em 2020, nós recebemos no NETP 46 denúncias que deflagraram em 33 operações. Em 2021, esse número foi um pouco mais reduzido, 18 denúncias e 3 operações. Isso porque houve uma diminuição de entrada de estrangeiros no Brasil e de deslocamento. Então, consequentemente, houve uma diminuição dessa prática criminosa que agora, com a imunização, com o retorno da maior movimentação das pessoas, sem dúvida nenhuma aumentará. Agora, esses são os números, Joilton, que o núcleo de enfrentamento recebeu. Claro que o número de casos de tráfico às pessoas, de condição análoga de escravo, no estado de São Paulo, ele é muito maior. Eu queria aproveitar aqui o espaço de vocês e deixar o telefone do nosso NETP, que é o DDD 11 3241 4291. Repetindo, 11 3241 4291. Você que tiver qualquer suspeita de algum local que tem pessoas sendo exploradas em trabalho escravo, em exploração sexual, ou alguma informação de local que se faz uma adoção ilegal, entre em contato conosco para que a gente possa articular com a polícia a investigação e, em sendo verdadeiro, punir essas pessoas. Secretário, muito obrigado pela gentileza de mais uma vez atender o jornalismo da 101 FM e também da Prudente News. Imagina, estamos aqui à disposição e trabalhando para, primeiro, proteger a vida das pessoas e combater esse nefasto crime que, lamentavelmente, existe na sociedade.
Nós ouvimos o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa. São 7 horas mais 23 minutos no seu Jornal da Manhã. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. Agora sim, vamos trazer um Humberto Érica Ferretti. Senna chegou perto, mas ficou sem medalha na marcha atlética nas Olimpíadas de Tóquio. 4º lugar no Mundial de Atletismo em Doha, em 2019. Ela ocupava a 3ª posição a 400 metros do fim da prova, de 20 quilômetros. Ou seja, tinha a medalha de bronze bem encaminhada. Mas recebeu uma punição de 2 minutos e caiu para a 11ª posição. Na marcha atlética é necessário seguir uma série de regras bastante rigorosas. Por exemplo, um pé precisa estar em contato com o solo antes do outro fazer a passada, e não se pode dobrar o joelho da perna de apoio. A punição a Érica aconteceu porque ela recebeu 3 advertências, e a pernambucana deixou o local da prova aos prantos. Já nos saltos ornamentais, Cauã Pereira, de apenas 19 anos, garantiu vaga na semifinal na plataforma de 10 metros, que será disputada na noite de hoje. E no vôlei de quadra, a seleção feminina já sabe quem vai enfrentar na disputa por medalha. Se vencer a Coreia do Sul na semifinal, terá pela frente os Estados Unidos na decisão. E se perder, vai encarar a Sérvia na luta pelo bronze. Agência Rádio Web, com informações dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Humberto Ferretti. Agora são 7 horas e 25 minutos, já vamos direto a Brasília com Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Tragédias domésticas em época de confinamento em casa. Aconteceu muito na Itália, brigas, separações, violência, inclusive violência sexual. E agora a gente vê aqui no Brasil isso nesses últimos dias aqui. Um menino de 7 anos lá no Imbé, Rio Grande do Sul, no litoral, né, numa casa com 2 mulheres, torturado e morto. Tal como aconteceu num caso muito semelhante com o menino Juan, aqui em Brasília. Lá em Vila Velha, aconteceu semelhante também, dentro de casa. O filho, né, matou o pai médico e a mãe a facadas, em Vila Velha, Espírito Santo. Um jovem de 15 anos matou o pai a tiros, com 3 tiros, em Valinhos, São Paulo, num condomínio de alta renda, supostamente para defender a mãe. No centro de São Paulo, o pai chegou em casa, o filho estava fazendo uma festa com droga, o filho adolescente, bateram boca e o pai matou o filho com uma chave de fenda, né? Depois se entregou à polícia. Então, não sei se essa violência é uma deterioração dos valores familiares, já vem de longe, foi estimulada por essa convivência obrigatória em casa, né? Mas é para a gente pensar nos valores familiares nesse momento. Bom, o ministro Fux, presidente do Supremo, cancelou a reunião que ainda seria provavelmente hoje, né, entre os chefes de poder, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República e o presidente do Supremo. E justificou, dizendo que o presidente da República, ao ofender os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, estava ofendendo o Supremo todo. E, além disso, estava levantando suspeita sobre a apuração eleitoral, né? E ele disse que com isso fica cancelada a reunião de chefes de poder. Eu achei estranho ele dizer que fica cancelada a reunião, ficaria melhor ele dizer, com isso eu não vou, né? Será que ele tem poder de cancelar a reunião se os outros quiserem manter a reunião, né? Enfim, essa reunião foi marcada depois que o presidente Bolsonaro foi ao Supremo conversar com ele, em meados do mês passado. E aí é que anunciaram essa reunião que agora ele cancelou. Bom, essa suspeição sobre a eleição não foi o presidente que levantou, são peritos
que tem dados de peritagem mostrando que é possível, né? Daí a proposta de um comprovante do voto, né? Bom, que aliás, né, diga-se de passagem, o que está se querendo não é voto impresso, é voto digital, com comprovante impresso. Bom, foi aprovada na Câmara por uma votação de 286 a 173, mostrando que o governo tem maioria na Câmara, a privatização dos Correios. Vai ainda para o Senado. E vai se denominar Correios do Brasil, a nova empresa. Vai ter monopólio ainda por 5 anos, né, de cartas e afins e telegramas. Eu não sei se ainda alguém usa telegrama hoje. E os funcionários terão estabilidade ainda por 18 meses. Caiu uma proposta de que os funcionários fossem transferidos para outro órgão estatal. Bom, quem vai decidir isso agora é o Senado. O consórcio Nordeste desistiu de comprar as vacinas Sputnik, 37 milhões, porque o Instituto Gamaleya parece que não estava atendendo aí as exigências da Anvisa. O que a gente sabe dos países que estão usando é que essa vacina é a mais efetiva para a variante Delta, né? E ela tem quase o dobro da eficácia da Coronavac. Bom, uma outra, por falar nisso, né, em julho foi o recorde de distribuição de vacinas pelo Ministério da Saúde. 43 milhões de vacinas foram distribuídas no ano passado. Em julho passado. E até agora já foram distribuídas para estados e municípios 184 milhões de vacinas. De Brasília, Alexandre Garcia. 7h30, estamos encerrando mais uma edição do Jornal da Manhã, edição local e regional, na 101 FM e também na Prudente News. Aqui você continua com a comunicação de Cleiton Mussi e o Sertanejo Bom Demais até às 9 horas da manhã. Quando chega Eudes Figueiredo para fechar o Sertanejo Bom Demais até às 10. Quando chega Ricardo Barcelos até meio-dia. Depois tem a Pati Ribeiro até às 15 horas e Ailton Freitas fechando à tarde. Mas à noite tem um desfecho aí com a comunicação de Ananias Pinheiro. Um forte abraço, um bom dia e até lá. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã. Jornalismo, independência e credibilidade. Jornal da Manhã.